Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A melhor notícia de todas: Jesus ressuscitou. Vamos ao capítulo de número 20 do Evangelho segundo João. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram." Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. "Mulher, por que está chorando?" perguntou ele. "A quem procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: "Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: "Vi o Senhor." Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não ver as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes,
Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder de seu nome. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Ele ressuscitou. Ele vive. Ele venceu a morte. Esta notícia é super extraordinária e precisa mudar a sua perspectiva de vida. João diz que registrou tudo isso para que nós, crendo nele, tenhamos vida pelo poder de seu nome. Você crê realmente na ressurreição? Que Jesus venceu a morte? Você realmente crê? Jesus diz para Tomé: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Porque alguém que crê sem ver é feliz, segundo Jesus. Jesus diz que aqueles que creem, nós que cremos, somos felizes porque cremos, mesmo sem ter visto. Você crê? Me parece que o Evangelho de João nos apresenta um motivo maior que invade a vida dos que creem. E este motivo produz em nós uma nova e maior perspectiva de vida que jamais poderíamos ter. Sim, crer em Jesus, crer que Jesus venceu a morte, produz uma imensa e intensa felicidade. Penso que essa felicidade vem pelo saber que a vida é eterna e maior do que os boletos a pagar, do que os alvos a alcançar, do que das dores a sofrer. A ressurreição de Jesus apresenta que nossos pecados, enfim, não por nós, mas por Ele, foram todos vencidos. Que o Santo triunfou sobre as cadeias e que Adão, enfim, voltou para casa. Mas, sobretudo, a ressurreição nos anuncia o Salvador que declara: paz seja com vocês. Quando Jesus se encontra com os discípulos, me parece estar apressado. Ele diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. O Jesus ressurreto nos entrega paz, a certeza da vida eterna. Missão: eu os envio. Espírito Santo, Ele mesmo habitando em nós. E autoridade, ministração do perdão. Eu sinceramente creio e entendo que tudo isto está sobre todos nós, a Igreja de Cristo.
Nossas vidas diante da ressurreição não são mais as mesmas. Somos felizes, porque Ele nos anuncia paz, missão, Espírito Santo e autoridade. Penso que não foi por acaso que Maria confundiu Jesus com um jardineiro. Jardineiros não são agricultores. Eles não querem receber o lucro em troca do trabalho. Ele apenas deseja ver sua pequena flor brotar, crescer e brilhar maravilhosamente. Tudo o que ele fez não foi para que retornássemos a ele algum tipo de lucro. Ele nos mostrou um caminho para que pudéssemos seguir os seus passos e brilhássemos o seu amor neste mundo em trevas, de tal maneira que o seu bom perfume fosse espalhado sobre toda a terra, assim como um jardineiro que planta uma boa semente. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê que Jesus é o Cristo? Então, tenha vida em seu nome. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.